Bom, e aí para a gente, né, concluir essa parte aí dos padrões de projeto, né, Factory, né, a gente vai trabalhar aí, vou mostrar para vocês qual que é a ideia, né, do Abstract Factory, né. Pô, então só recapitulando, né, a gente tinha lá um padrão de projeto que era aquele mais simplesinho, né, que era o Simple Factory, né, que tinha essa classe aqui basicamente, com um método lá que instanciava os objetos para a gente, tá certo? A gente evoluiu isso, né, para o Factory Method, né, que a gente viu lá que a gente tinha uma classe abstrata, né, e aí as classes concretas implementavam, né, a forma de criar aquele objeto conforme a característica que a gente deseja, né, e aí o exemplo que a gente deu lá era como se fosse a pixaria de cada uma das regiões, né, produzindo pixels aí com a característica regional, né, e a gente tem aí o terceiro, né, que basicamente é muito semelhante ao padrão Factory Method, só que a gente dá um nome de Abstract Factory, que na verdade é o seguinte, a gente não tem mais um único método aqui criacional, né? A gente tem o que a gente chama de famílias, né, de métodos criacionais, família de factories, né? E aí como que a gente pode entender essa família de factories, né? Vamos continuar com o nosso exemplo da pizzaria. Vamos imaginar que a gente tem redes de pizzaria agora. Essas redes de pizzaria elas acontecem em Minas, essas redes elas podem acontecer em São Paulo e essa mesma a gente pode ter uma mesma rede lá na Itália, tá certo? A gente pode ter redes de pizzaria lá na Itália. E aí o seguinte, né? Cada uma dessas redes de pizzaria, né, que pode ser cada um desses factories aqui, né, eles podem criar as pizzas, né, com o seu processo de fabricação, que é completamente diferente de uma outra rede, e assim, ainda assim, né, tem lá o processo de criação, né, dentro de Minas, em São Paulo e na Itália. Então, na verdade, a gente tem aqui famílias de criação de objetos diferentes, né, e essas famílias aí, elas têm as suas características próprias, elas têm o seu comportamento próprio. Tá? Então, na verdade, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem famílias de objetos, né, sendo criados, a gente tem essa propriedade, a gente tem esse padrão de projeto aí que a gente chama de Abstract Factory. Mas, na verdade, se a gente for olhar aqui pelo diagrama, né, ele é exatamente igual ao Factory Method. Né? Ele é exatamente igual. Né? Não tem diferença nenhuma aqui do Factory Method que a gente já conhecia. Né? A diferença é que a gente tem um conjunto de métodos criacionais, né? Métodos Factory aqui dentro da nossa classe. Tá certo? E aí a gente, como a gente tem um conjunto, a gente pode definir aí famílias, né? E cada família tem a sua característica especial. E aí, nesse caso, a gente dá o nome de Abstract Factory. Tá certo? Bom, então esse vídeo é curtinho, só para passar a ideia para vocês, né? Nem é ementa aí da disciplina, não. Tá certo? Muito provavelmente na disciplina de padrões de projetos vocês têm aí dentro da grade curricular de vocês, né? Como optativa, o professor vai entrar em detalhes, vai implementar com vocês aí esse padrão. Tá certo? Mas a ideia já foi passada aí. Então, um abraço e até o próximo vídeo.